Olá, amantes e simpatizantes da cerveja, principalmente a cerveja artesanal. Estive no Focasp, que foi o primeiro fórum de cervejas artesanais do estado de São Paulo. Foi um evento super bacana, assim, e tinha um Breu Festival junto. A gente tem que passar lá para dar uma bebidinha na cerveja, experimentar, ver como é que são as coisas. Mas eu estou aqui para falar com vocês sobre o foco desse fórum, que foi um pouco diferente de alguns outros que tem por aí. E mais, né? Começou em São Paulo, um pouco tardiamente com relação a outros estados da federação, mas começou da forma correta também. Eu acho que estamos num bom caminho aí, né? Para caminhar. E ao invés de a gente focar em processos cervejeiros, em como é que se faz cerveja, essas coisas todas, o foco do fórum foi mais baseado na parte de turismo, negócios, legalização, né? Todo mundo que tem uma cervejaria, quem quer ter, fica um pouquinho atrapalhado com relação àquela burocracia magnífica que existe no nosso país para tentar impedir que você faça negócios, né? Engraçado, porque nos Estados Unidos eles facilitam a sua vida, aqui não, aqui eles complicam a sua vida. Mas faz parte do jogo, certo? Estamos aqui para fazer esse jogo e para vencer esse jogo contra tudo e contra todos e gerar dinheiro para esse nosso país maravilhoso, né? Ser alguma coisa na vida, a não ser além de promessas, né? Então vamos adiante. Tivemos um fórum muito interessante, muito legal. O LG, Luiz Gustavo, que foi membro da Acerva, ajudou a redigir o texto que facilitou a vida de todos os cervejeiros aí com o Simples Nacional. Ele estava lá dando uma palestra magnífica, dando novos caminhos. Falamos de Oceano Azul, falamos de novos negócios. Foi sensacional, gente. Um fórum muito dedicado, gente interessada, preocupado no futuro das cervejarias, né? E da cerveja e da cultura cervejeira, principalmente no nosso país, que está alavancando, está começando a ganhar forma depois de muito tempo, acelerando apesar das crises e dos tropeções dos nossos governantes, não é verdade? Outra coisa que foi muito legal foi o Anderson da Embrapa. Ele esteve lá falando de tecnologia e da importância da Embrapa em toda a parte de melhoria genética, não só de cevada, mas também começamos a falar de coisas novas que estão acontecendo agora, né? Que nem a parte de lúpulos no Brasil, espécies importadas e espécies nativas como a da cantareira. Falamos do lúpulo da serra, do pessoal que está trabalhando fortemente em cima disso para gerar uma cepa de... Uma cepa não, desculpa, cepa de bactéria e outra coisa do gênero, né? Mas basicamente criar uma linhagem, né? Um terroir de lúpulos decente no Brasil, que tenham também amargor, que tenham aromas interessantes para a gente poder colocar nas nossas cervejas, né? Sem precisar de apelar sempre para alguma coisa importada. Não que isso seja ruim, até porque fizemos cerveja até hoje exatamente trabalhando nessa parte com lúpulos importados, o que tem dado grandes resultados e maravilhosas cervejas que a gente tem tomado hoje em dia. Dentro desse contexto, a gente tem que levar em consideração que o Brasil, hoje em dia, ele participa, né, com o mercado da cerveja artesanal de 1% só. E nós somos o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás de Estados Unidos e China. Então é interessante, porque nós estamos falando de mainstream, né? Se a gente tem só 1% do mercado, o resto não deve ser importante ou relevante do ponto de vista assim, econômico, mas as mainstream sim. Nos Estados Unidos, a cerveja artesanal toma conta de 12% do mercado e crescendo a números assustadores, isso quase dobra todo ano. Vamos fazer um esforço, nós estamos trabalhando, criando as fundações para que isso possa acontecer de uma forma melhor para todos nós, né? Então, melhorias genéticas, falamos também da parte de toda a parte de levedura que está sendo desenvolvida, o apoio da Embrapa na melhoria genética dessas leveduras, das iniciativas nacionais através de pequenas empresas que estão começando a fazer levedura no Brasil. Também falamos do Sebrae, né? Carla Kozer, onde ela estava falando desde o ponto em que você termina a tua produção até o que você vai fazer para desovar esse estoque, colocar esse estoque no mercado mais focado no cliente final, no usuário, quem toma, quem aprecia a cerveja. Não necessariamente a gente está falando de bar, de restaurante, da cadeia de distribuição. Não, a gente tem que focar naquele cara que se encanta com aquilo, que tem os mesmos valores que a gente. Não é? Que é a pessoa que vai e compra cerveja artesanal, que gosta, que vai atrás, que a gente vê no Insta, que a gente vê no Facebook, que a gente vê nos vídeos do YouTube, as degustações dirigidas, as coisas acontecendo, ele quer experimentar, quer provar. Ou seja, o nosso cliente, a pessoa que gosta da cerveja artesanal, ele quer uma experiência sensorial associada a outras coisas em volta desse entorno onde ele vai experimentar a cerveja, que encante ele, não é verdade?
E todo esse foco que o Sebrae deu em cima disso, deu ideias maravilhosas para quem estava presente, que a gente depois vai disseminar em cima de alguns outros episódios que a gente vai estar falando aqui, tá? Por fim, também eu achei muito legal, o Guto Procópio da Let's Beer foi fazer uma palestra, e todo mundo achou que foi a melhor palestra possível, né? Por quê? Porque você estava degustando cerveja e comendo, né, petiscos e tudo mais, então pessoal, foi muito encantador isso daí, né? Muito legal. Mas foi uma experiência dirigida, guiada, focada exatamente na experiência do consumidor final e nos atributos que a cerveja e a comida associadas tem como diferencial para ser oferecido. Não só a cerveja pela cerveja ou a comida pela comida, mas a associação das duas coisas, não é verdade? Se você lembrar, nos primórdios a cerveja ela não foi feita como bebida, somente bebida, mas ela era um alimento. Os egípcios usavam isso para poder se fortalecer, para construir as pirâmides e as construções, os babilônios, os assírios. Todos os povos do Oriente Médio usavam a cerveja como um alimento, né? Você vê cervejas de trigo na Alemanha, no começo em que elas começaram a ser feitas, elas eram basicamente chamadas de pão líquido, não é verdade? Entre outras coisas, os estivadores nos portos ingleses, com as porters, os irlandeses nos seus portos em Halifax, com as stouts e coisas do gênero. Então a cerveja sempre foi associada a um alimento. Houve uma dicotomia disso no Brasil, de forma geral, associar bebida é bebida, comida é comida, mas graças a Deus e aos chefes e mestres cozinheiros e mestres cervejeiros, nós estamos começando a trazer novamente esse casal perfeito de bebida e comida. Por fim, tivemos certas falas relacionadas aos polos cervejeiros que estão sendo criados principalmente na região de Campinas e também toda a parte turística associada às cidades vizinhas do entorno com os seus roteiros cervejeiros, degustações guiadas dentro de fábricas, beer tours e tudo mais, que são coisas que fazem diferencial, encantam na região, são polos de atração, coisas que na região do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, com o Bode Brown, com o seu trem maravilhoso ali, fazendo degustação de cerveja. Nós temos que inovar, temos que trazer isso, pode ser um captador importante de recursos para a sua região, para a sua cidade e principalmente para as pessoas que estão ali querendo conhecer cervejeiros locais e receitas maravilhosas que são feitas em todos os cantos do Brasil, não é verdade? São mais de 700 cervejarias registradas hoje no Brasil, aumentando progressivamente, sem um teto ainda a ser alcançado, e todo mundo expondo a sua arte, o seu artesanato, o que é muito bom para o Brasil. Okay? Vou fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que tornaram esse fórum possível, né? Começando pelo coordenador, o Manuel Alves Filho, professor, jornalista, né? Professor da Unicamp, jornalista e, acima de tudo, né? Chefe de cozinha. Ele foi um pioneiro na parte de harmonização exatamente de alimentos com bebidas, principalmente cerveja, e também ele é a pessoa que idealizou e colocou para funcionar o projeto Chefes na Praça, com muito sucesso até hoje. A segunda pessoa que a gente quer agradecer é exatamente o LG, do Mestre das Poções, e também do Mapa da Cerveja Artesanal, até pela sua participação em modificar, em ajudar a modificar a lei, o texto da lei e tudo mais, que tem favorecido muitos cervejeiros pequenos aí que não têm condição de pagar aquela carga tributária assustadora, né, em cima do Simples Nacional, ok? Depois eu quero agradecer também o Sebrae São Paulo, na parte de divisão de Campinas, né, com a Carla, que fez uma palestra excelente sobre marcas, rótulos, né, toda a parte aí de selos e concursos e outras formas que você tem de fomentar o marketing, né, da sua cervejaria e a forma com que você vai fazer isso, à Embrapa, né, com o Anderson, que falou sobre inovação e tudo mais a respeito de como a Embrapa é importante para fazer as coisas no Brasil. Também temos que falar também do Samuel Dalandel, que falou sobre o polo cervejeiro de Campinas e da região metropolitana de forma geral, que está atraindo muitas cervejarias ali. Está sendo um polo de inovação, está sendo um polo de criação e cervejeiro unido, né? Cria coisas magníficas, porque todo mundo colabora para fomentar a nossa paixão. E por fim o Guto Procópio, do Let's Beer, okay? E ele é professor do Instituto da Cerveja. E é muito legal porque ele ensinou a gente análise e experiência sensorial para poder melhorar a experiência do seu cliente, do seu consumidor, e ficou fantástico esse fórum. Então, agora é participação de todo mundo, vamos defender a cultura cervejeira e gastronômica associada à cerveja, tá ok? Então, gente,
Enquanto é só, a gente vai se ver aí no próximo fórum, vamos conversar bastante, vou estar lá participando, conversando com gente sobre a nossa área de atuação, a cultura cervejeira de forma geral. A gente se vê no próximo vídeo, dê o seu like se você gostou, vamos conversando, manda sua dúvida, escreve pra gente, tem todos os contatos aí para você. Um abraço!